Então, olha, vamos agora para a pesquisa Quest. São os novos números do levantamento eleitoral em São Paulo. Como é que está a disputa? Qual é a fotografia de hoje, tirada pela Quest em São Paulo? Ontem trouxemos a pesquisa Atlas, hoje a pesquisa Quest. São levantamentos que buscam medir a eleição na capital paulista. Olha os números no telão. Vai lá, Alessio. Ricardo Nunes, do MDB, 25%, Guilherme Boulos, do PSOL, 23%, Pablo Marçal, do PRTB, 20%, Tabata Amaral, do PSB, 8%, José Luiz da Atena, do PSDB, 6%, Marina Helena, do Partido Novo, 2%, Bebeto Haddad, do Democracia Cristã, 0%. Tem mais. João Pimenta, do PCO, Ricardo Senese, do Unidade Popular e Altino Prazeres, do PSTU, não pontuaram. Os indecisos são 7% e votariam em branco, nulo ou não votariam 9%. Então, mais um empate triplo na pesquisa Quest. Franz Teixeira. E notícias ruins para o candidato do PRTB, o Pablo Marçal. E essa pesquisa e os levantamentos que são realizados por cada campanha diariamente dão a tônica do porquê a artilharia do Pablo Marçal está mais direcionada, inclusive, no Ricardo Nunes do que em candidatos como Guilherme Boulos, como Tabata Amaral e o próprio da Atena, que deu a cadeirada nele. Porque o desafio nesse primeiro turno é ele conquistar esse eleitorado que está migrando para o Ricardo Nunes, que conta com o apoio do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Tanto que agora o próprio Pablo Marçal vem divulgando vídeos em que mostra ali um tom de lamento pela decisão de Jair Bolsonaro, mostrando que ele está do lado de políticos do PSD de dado, que tem sido alvo de uma campanha bolsonarista, uma campanha anti-PSD, capitaneada por bolsonaristas. Então ele tem se feito de vítima e como o grande defensor da direita em São Paulo, como se o Ricardo Nunes também não fosse uma face da mesma moeda. Então a situação para ele começa a se complicar ainda mais e vai se desenhando um cenário realmente de um segundo turno entre o Ricardo Nunes e o Guilherme Boulos e, ao meu ver, com um favoritismo para o atual prefeito, tendo em vista que a figura de Pablo Marçal fez com que uma parcela do eleitorado passasse a ver o Ricardo Nunes como uma figura moderada e não como um candidato da extrema-direita, que também ele é. A gente está vendo aí, Osmando, um cenário de instabilidade para Boulos e Nunes na pesquisa Quest, com o Marçal caindo a cada levantamento. Osmando. A pesquisa trouxe poucas alterações em relação à pesquisa anterior. Eu gosto sempre de comparar para ver, até porque entre uma pesquisa e outra sempre existem fatos que podem influenciar a opinião do eleitor ao ser auscultado pela pesquisa. Mas eu acho que ela teve pouca alteração. Crescimento de 1 ponto do Ricardo Nunes, ele tinha 24, passou para 25. O Boulos manteve-se estável com a queda de 1 ponto e o Marçal caiu 4 pontos. Eu acho que há pouca alteração entre uma e outra, permanece mais ou menos confirmando a liderança do Ricardo Nunes e do Boulos. Acho que sim, eles tendem a ir para o segundo turno, mas o Francis levantou bem essa questão, uma disputa muito acirrada em cima de 2 segmentos. Primeiro, o legado, o patrimônio eleitoral do Bolsonaro em São Paulo. Essa é uma briga que está sendo disputada e a pesquisa, se você for para os detalhes, inclusive comparativo de uma pesquisa para outra, você vai ver muito bem isso, com uma leve vantagem para o Marçal nos votos bolsonaristas. E o outro, que é o eleitorado mais conservador, que não é de direita nem é de esquerda, que se diz conservador, onde o Boulos começa a ter um desempenho muito interessante. E o Boulos tem crescido exatamente nesse segmento e tem começado a crescer também nas faixas de salário mais baixas. Então,
vai ser uma disputa muito interessante, até porque São Paulo tem uma tradição entre os mais pobres, entre as rendas mais baixas, de só definirem votos, e aí nesse universo tem ainda quase 27% de pessoas que dizem que não decidiram o voto, entre esses eleitores de baixa renda. Isso aí é uma disputa interessante e vai definir quem realmente vai para o segundo turno. Aí eleição disputada, acirrada, como não se via muito em São Paulo.